E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destech, para mais um episódio da nossa série House of Series, falando crítica sem spoiler do filme Assassin's Creed da Ubisoft, da grande franquia, de jogos da Ubisoft. Então é isso aí, vamos começar. Crítica sem spoiler, hein? Fiquem tranquilos que não vamos revelar nada importante sobre o filme, sobre o enredo. Então é isso aí, vamos lá. Primeiramente é importante dizer que o enredo do filme, bem como dos jogos, isso não é spoiler porque é a sinopse, ele gira em torno da empresa Abstergo, que é uma empresa templária, dos templários, dos atuais templários. No mundo inteiro, ao redor de anos e eras, teve essa disputa entre templários e a Ordem dos Assassinos. E Abstergo, ela criou uma máquina que chama Animus, e por meio do Animus ela consegue colocar descendentes de antigos membros da Ordem dos Assassinos. Então você consegue conectar a pessoa tipo o Neo lá do Matrix, e ele vai para uma realidade virtual para acessar as memórias antigas dele. Ele vai reviver na mente, por meio de hologramas, e a máquina vai fazendo lá os movimentos, os ancestrais que ele viveu. Where am I? At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. E o plano da Abstergo por meio do Animus é, utilizando os descendentes dos antigos assassinos, os templários eles querem localizar a maçã do Éden, que é um artefato que tem um código genético da humanidade dos instintos, e por esse código genético ela pode erradicar os instintos, ou seja, acabar com o livre-arbítrio e assim destruir o clã, a Ordem dos Assassinos. Acabando com o livre-arbítrio, ela acaba com os assassinos. Então esse é o plano da Abstergo, os templários vencerem os assassinos. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. E é o que ocorre no filme. Fala a origem de assassino, que é Hashashin. Eu já falei a origem disso aqui no canal Destech, no vídeo da Salulimania. Vou deixar o link aqui na descrição, que a gente analisa a figure lá do Assassin's Creed. Porém, muitas pessoas falaram que esse filme não é tão legal. Eu gostei muito, eu me diverti, eu curti pra caramba. As pessoas falaram que faltaram cenas na memória, ou seja, as cenas dos assassinos mesmo. Focou muito em 2016, que é o mundo real, onde tem essa máquina que a pessoa acessa mentalmente o passado. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Porém, o que eu percebi é que a Marvel, por exemplo, muitas pessoas que não conheciam os Vingadores, as franquias Marvel e DC, pelos quadrinhos e animações, pelo HQ, elas estão conhecendo por meio do cinema. Então, alguns filmes têm que dar uma introdução, embora sejam feitos para os fãs, uma chance de captar fãs novos. Então ele tem que explicar um pouco do universo, dos personagens. É como se você introduzisse a pessoa. E eu vejo que a tentativa desse filme foi essa. Ficou meio redundante para quem é fã. Alguns diálogos realmente são desnecessários e quebram o ritmo do filme em alguns momentos, mas eu não achei que isso foi tão prejudicial. Mas eu percebi que meio que foi feito para introduzir quem não é fã dos jogos Assassin's Creed, para tentar conquistar esse cara para jogar os games. Por isso que teve que ficar mastigando a história da Abstergo, e a história da Abstergo com o Animus é hoje, no presente, que essa máquina existe. Então por isso a quantidade excessiva de cenas no presente. Porém, embora não tenha o filme inteiro de cenas na memória, também não foram poucas cenas, e todas as que ocorreram, na minha opinião, foram impecáveis, foram perfeitas. Os efeitos de iluminação e a névoa, uma coisa assim antiga, mostrando o passado, mas com uma forma sutil, com tons de dourado, uma coisa enevoada com os raios de luz, ficou impecável. As panorâmicas, aqueles a plangé, os drones utilizados para as tomadas aéreas, foi sensacional. We work in the dark to serve the light.
We are assassins. E tem várias referências com o jogo. Por exemplo, a águia, desde o começo do filme, a águia acompanhando, o salto de fé, tem a questão de sincronizar e desincronizar com ânimos, que quem joga sabe o que é isso, né? Quando você meio que morre no jogo, sai de uma área, você desincroniza, porque na realidade você está controlando o assassino, mas ele está na mente, né, da pessoa que está fazendo a regressão por meio do ânimos, que é essa máquina. Então eu achei as cenas de combate, as acrobacias, a coreografia muito bem feita, o figurino impecável, embora algumas cenas de combate, por exemplo, dele matando lá, eu não vou dar spoiler, mas de alguns personagens, ficou meio robótico. Lá pro terceiro ato ele chega, tá, ele faz, ele para, fica olhando, ficou meio robótico aquilo. Eu achei que aquela forma foi meio desnecessária, mas o resto da coreografia é muito bacana. Inclusive quem tá olhando a pessoa no ânimos e a própria pessoa vê os hologramas do que está ocorrendo e toda essa parte de edição de computação gráfica, de encaixar o holograma com a pessoa real, foi muito bem aplicado mesmo. Então eu curti o filme, achei que as cenas são muito bonitas e o roteiro, embora previsível em algumas partes para quem já joga o game, ele é interessante, ele cativa, e alguns diálogos que parecem redundantes para o fã, foi necessário para incluir os novos espectadores, trazer novos fãs para a franquia de jogos Assassin's Creed. O panorama 3D das cidades modeladas, a gente sabe que tem cidade que foi modelada em 3D, ficou muito perfeito e muito bem detalhada essa recriação, o aspecto, a ambientação, a fotografia é muito bonita mesmo. His name is Callum Lynch. We've traced his bloodline back 500 years. To the Assassin's Creed. Não é um filme que quer contar um momento histórico, por exemplo. Você não vai aprender história por meio desse filme como você aprende pelos jogos. Cada jogo foca muito no momento histórico e tal. Esse é mais genérico, realmente ficou meio em segundo plano as memórias. Poderia ter mais, né? Mas é como eu falei, eu entendi o que eles tentaram fazer, talvez não foi a melhor solução, né? Mas não focou num momento histórico, não é um filme de cruzadas e medieval e nada disso. É um filme que sobre o Assassin's Creed, é um filme sobre o jogo. Não é tipo o jogo que se passa nos momentos, inclusive o Assassin's Creed mais recente, que se passa na Inglaterra, né, na Revolução Industrial, então tem o momento, o contexto, tem a data que eles falam, mas você não vê muita coisa sobre o ambiente. Agora, uma coisa que eu achei engraçada é que o filme é 100% sério. Não tô falando que ele é pesado, difícil de assistir, de digerir. Crianças vão gostar também, embora tenha umas cenas mais violentas, mas nada explícito. Mas ele não tem alívio cômico, pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum alívio cômico e ter dado uma risada no filme. What is this place? This is your second chance. Ele se porta bem sério, bem sombrio. Talvez ele poderia ter uma malemolência, uma ginga a mais no roteiro, mas não para ser engraçadinho, piadinha, mas para ter algumas rimas visuais mais interessantes, talvez. As cenas de ação combinado com parkour foi sensacional. Dá vontade de sair do cinema com uma touquinha fazendo parkour pela rua, sabe? É muito legal mesmo. What I saw in there, it felt real. E a lente que eles usam, um modo de concepção, a lente com um fundo bem desfocado, um trabalho de profundidade de campo nos itens, com uma lente bem aberta, deu um aspecto, uma textura bem interessante para a imagem. E o passado foi mostrado em fragmentos, então não é uma história contínua também, você vê fragmentos do passado dele. Então às vezes ele está numa situação, ele sai lá do Animus, ele desincroniza e quando volta já é outro momento, em outro lugar. Então talvez isso tenha ficado meio que fragmentado demais para os fãs. Pra mim tem a dose certa lá do passado do personagem, foi uma das melhores adaptações de game que eu já vi pro cinema. Tá que isso não é uma coisa, um mérito muito grande, porque é muito difícil você ver uma adaptação de game dar certo no cinema. Mas por exemplo, Resident Evil fugiu muito os filmes do que é o jogo. Eu nem tô falando se o filme é bom ou ruim, tô falando que fugiu um pouco da essência, enfim, do conceito. Já Assassin's Creed manteve-se bem fiel e você realmente reconhece o jogo no filme. We're watching you, waiting to see who you are. I believe you are destined for great things. Let's find out. A trilha sonora é muito boa, tanto a ambientação dos sons, e Moana também ocorreu isso. Away, away.
to find a brand new island everywhere we roll. Away, away, we keep our island in our mind, and when it's time to find home, we know the way. Dos sons, né, bem naturais, diegéticos e tudo mais. Porém a trilha ela é muito bem feita e realmente empolga nas horas certas. A sincronia do som com as imagens e os gestos foi realmente feito de uma forma bem eficiente e bem profissional. Foi bem competente a montagem desse filme. We work in the dark to serve the light. Então é isso aí, turma. Essa é a minha opinião sobre Assassin's Creed. É um filme que não é genial, espetacular. O trailer talvez tenha impactado mais, né? Então as pessoas foram com uma grande expectativa e talvez se frustraram em algumas partes, mas eu, como já tinha ouvido comentários negativos, não fui com uma expectativa tão alta e mesmo assim a expectativa foi superada. Eu curti muito o filme e olha que eu vi Moana antes, no mesmo dia, que é uma animação sensacional. Então como Moana subiu o nível, Assassin's Creed tem que se esforçar para manter, e eu gostei sim. Embora as críticas das pessoas, essa é a minha visão, eu entendi o motivo pelo qual isso foi feito. Então entre 5 claquetes eu dou pro filme 4. I'm beginning to like this. Por algumas questões que poderiam ter mudado o ritmo do filme e ficado um pouquinho mais interessante. Mas é um ótimo filme que eu indico muito para você que é fã da franquia Assassin's Creed, que gosta dos games ou que não é e quer conhecer, tá aí uma oportunidade, uma porta de entrada bem legal e interessante para isso. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil e interessante, que vocês tenham gostado. A gente, como sempre, pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais, afinal, sua participação é essencialmente e fundamentalmente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários, que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.